Qual o custo da pandemia sobre a saúde mental de crianças, jovens e adolescentes? Apesar de não ser o foco principal, essa faixa etária da população também tem sido atingida pela pandemia do coronavírus, muito embora com sintomas da doença bem mais leves e com sintomas não tão graves. Apesar disso, desde o ano passado, especialistas da área de neurociência têm alertado sobre os perigos de uma outra pandemia nessa faixa etária da população. E é para tratar sobre essa questão que o programa Protagonismo Regional em Debate desta semana trouxe os convidados para abordarem como a sociedade pode se envolver de maneira proativa para minimizar esses impactos nessa faixa etária da população. Não sai daí, já o Protagonismo Regional em Debate que vai tratar o custo da pandemia na saúde mental dos adolescentes. Olá amigos, estamos de volta para mais um programa Protagonismo Regional em Debate, transmitido pelos canais da plataforma Protagonismo Cidadão, no YouTube, no Facebook e também no Instagram. Para tratar hoje no painel de governança local, qual o custo da pandemia sobre a população jovem, crianças e adolescentes. Como nós falamos na abertura do programa, especialistas têm alertado sobre o perigo de uma outra pandemia que pode atingir a faixa etária da população jovem e adolescente. Em razão do isolamento social, em razão do medo dos pais dessas crianças, em razão de tudo aquilo que cerca, as incertezas do futuro da economia, com tudo aquilo que está acontecendo nessa pandemia que já está completando quase um ano. E para tratar desse assunto é que nós convidamos para interagir conosco e debater as soluções que a sociedade pode estar trabalhando nesse sentido, é que nós recebemos aqui no estúdio o professor Fernando Santos Nascimento, o Fernando Santiago dos Santos, desculpa, Fernando Santiago dos Santos. E no estúdio, e no vídeo nós estamos aqui com a presença do presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, o Edmir Santos, e no outro vídeo ali, a neuropsicóloga Patrícia Regina Pérez. Vamos já cumprimentar os nossos convidados. Primeiro, Fernando, obrigado pela tua participação, pela tua presença aqui, e aproveita para cumprimentar o nosso público que nos acompanha pela internet. Eu agradeço o convite, eu acho que esse tema é muito importante para a gente trabalhar. Agradeço pelo convite de fazer parte desse programa também. E espero que a gente consiga ter um bom bate-papo com os nossos convidados também aqui, o Edmir e a Patrícia, e que a gente consiga tratar minimamente desse tema que eu acho que é bem complexo. Vamos lá. Edmir, está me ouvindo bem? Deixa eu testar o teu áudio aí. Edmir Santos, o presidente do nosso Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente. Aproveita, Edmir, para dar boa noite para os nossos convidados. Boa noite a todos os convidados do programa. Você, Sérgio, pelo convite, e também cumprimentando a Patrícia e também o professor Fernando, para que a gente possa refletir sobre esse tema tão importante agora que afeta nossas crianças e adolescentes. Bom, Patrícia, eu deixei você por última, porque eu vou aproveitar emendando pergunta. Obrigado pela tua participação. A Patrícia Regina Pérez fala de Belo Horizonte, ela que é neuropsicóloga, está aqui representando, aí, ligada à Universidade Federal de Minas Gerais, fundadora da plataforma The Mindset, é um aplicativo importante aí no tratamento, então ela vai poder falar disso conosco. Então, Patrícia, obrigado por aceitar o nosso convite, para falar com o nosso público, Então, aproveita para dar uma boa noite, eu já vou emendar uma pergunta para você.
né? Como é que você está vendo todo esse problema? Um ano já após, quase um ano completando de isolamento social, como é que você está enxergando os dados, né, daquela contextualização que a gente encaminhou para vocês, toda a análise dos especialistas? Como é que você está enxergando tudo isso? Obrigado, Patrícia, pela tua participação. Boa noite a todos, boa noite, França, Edmir, Fernando e a todos que nos assistem agora. É um prazer estar aqui com vocês nessa abordagem que é tão importante, que fala não só da saúde mental atual, né, mas ela fala também de toda uma geração, né, que está sendo infectada, né, contaminada por um processo que vem ocorrendo aí nesses últimos meses, que é este isolamento social, com uma repercussão para a saúde mental de toda uma população. Então, toda uma geração sofrendo, né, com essa pandemia. As crianças fora da escola, os pais mais ansiosos, as crianças extremamente ansiosas em casa, depressivas muitas vezes, né, sem esse contato social que é extremamente importante para a criança, e sofrendo as angústias desse isolamento e também da falta de perspectiva do retorno, porque nós não temos um planejamento seguro que dê às crianças e aos pais uma possibilidade de se organizar em relação ao final do isolamento, né? Assim, nós temos já a vacina numa previsão aí de chegada, mas nós não conseguimos ainda prever a volta às aulas, a volta à normalidade, né? A possibilidade de andar sem a máscara, o contato social, o abraço com os avós. Então, tudo isso repercute sim no imaginário da criança, na representação social dela, no relacionamento dela com ela mesma, nos anseios em relação ao mundo, na perspectiva dela em relação ao próprio crescimento, seu desenvolvimento, a sua segurança básica, porque criança precisa de segurança básica, né? E ela precisa desse contato social, que é fundamental para um planejamento de ação, para um processo de aprendizado, para um desenvolvimento saudável. Então, é uma pandemia que, infelizmente, né, nos faz ter esse isolamento social por uma necessidade mesmo de preservação, mas nós precisamos começar a pensar em políticas sociais, em políticas de agregação dessas crianças, de desenvolvimento dessas crianças quando elas retornarem, porque elas precisarão de ajuda e de acompanhamento, né? Uma vez que estão sofrendo esses impactos agora e nós não sabemos, né, de toda a dificuldade individual, subjetiva que cada uma delas passa. Nós sabemos do número grande dos dados que nós já temos de algumas pesquisas de crianças e adolescentes mais ansiosos e mais depressivos, e isso contabiliza de uma forma muito negativa para a saúde mental delas, porque elas podem levar isso para todo um desenvolvimento, para todo um percurso de desenvolvimento psíquico, social, né? E por isso a importância delas serem acompanhadas, e a plataforma remota é uma possibilidade, né, de levar conhecimento, de levar acompanhamento psicológico, de levar treinamento mental para essas crianças, não só para elas, mas para os seus pais, que são os responsáveis, que estão mais próximos, que podem ter um processo de segurança maior para passar para elas, né? Mas depois também do retorno delas às aulas, porque não pode ser como era antes, né? Elas precisarão, sim, de serem melhor acompanhadas. Bom, Patrícia, obrigado por essa primeira participação. Eu quero, antes de passar para o Edmir, eu quero falar aqui com o Fernando no estúdio. Fernando, você como educador também, que eu acho importante a gente pensar nisso, nós estamos ainda com essa polêmica de volta ou não volta, né? Muita gente ainda analisando, sem ainda uma opinião formada. Cada um fala uma coisa. É tudo muito novo com essa pandemia, a gente está aprendendo, né? Estamos trocando a roda do carro com ele em movimento. Como educador, como é que você avalia o risco, o custo-benefício, né, e o risco calculado dessa tentativa de retorno, considerando tudo que nós falamos até agora, né? Porque isso está gerando um passivo de saúde mental para essa população e ela é acumulativa, né? A gente vai voltar a falar disso com a Patrícia daqui a pouco, mas para quem está muito tempo lidando ainda
nesse ramo da educação, sabe o quanto essa fase da formação, né, do indivíduo é importante, né? Você quer comentar um pouco sobre essa questão, esse momento tão delicado de se decidir a volta ou não? O que você acha a respeito disso? Bom, Sérgio, primeiramente eu acho que essa polêmica toda foi gerada por uma instabilidade que a gente diz assim, do próprio governo, né? Então, sai vacina, não sai vacina, então cada um tem uma opinião diferente. O que eu posso verificar é que a gente não tem ainda certeza da vacina para todo mundo, primeiro ponto. Se você não tem professores vacinados e você tem uma classe de professores que estão inclusive na faixa já dos seus 60 anos, você está colocando pessoas em risco, então esse é o primeiro ponto. Então, se eu não tenho a vacina para os professores, automaticamente eu já acho que inviabiliza um retorno presencial. A questão que a Patrícia colocou, ela é bastante importante, a gente tem que falar sobre isso, e não somente com essa faixa de crianças e adolescentes. Eu dou aula no superior, na pós-graduação atualmente, mas já lidei com a educação básica fundamental 2, ensino médio técnico. Você verifica, por exemplo, na formação, atualmente eu dou aula na licenciatura, os alunos, todos nós somos forçados a trabalhar no ensino remoto, certo? Que os alunos entraram no ensino presencial, queriam aulas presenciais. Eu dou aula de botânica e outras disciplinas que, por exemplo, tem muita parte prática. Não podemos fazer isso agora. Então já existe uma lacuna, isso cria uma expectativa e uma ansiedade, como a Patrícia bem colocou, que existe na faixa menor de idade, então crianças e adolescentes, mas existe também no superior. Então a gente tem grupos de WhatsApp, fazemos encontros no Meet, por exemplo, mas isso não supre todo aquele convívio que ela bem mencionou aqui, que é fundamental também na preparação dos futuros professores, porque o licenciando vai ser professor daqui a pouquinho. Então a gente verifica que essa ansiedade agora está em todos os níveis da sociedade. Os alunos estão perguntando, ei, professor, a gente vai voltar agora presencialmente? Não vai? Continuamos o ensino remoto? Ninguém aguenta mais o ensino remoto? Por melhores que sejam as plataformas e os recursos que a gente tem à disposição, nada vai suprir aquele encontro presencial, uma roda de conversa. Vai criando certo esgotamento nisso, né? Exatamente. Um estresse que foi gerado, as pessoas já estão esgotadas disso, né? Desse distanciamento, ensino remoto, enfim. Isso criou uma ansiedade muito grande nas pessoas. E estresse também, né, por tabela. Talvez a gente tenha que repensar até modelos de ensino, metodologias, né? Porque, na verdade, nessa transição toda, o ensino remoto vai continuar, provavelmente não, claro, não na mesma proporção, mas... E tem pessoas, Sérgio, discutindo, inclusive, que o retorno, por exemplo, vai ter já o ensino híbrido sendo implantado, como já existe em alguns lugares, né? Para quem não conhece, ensino híbrido, você tem a parte presencial e uma porcentagem da carga horária que é feita remotamente. Então, muita gente está discutindo isso, inclusive. Não vai voltar 100% presencial. Então, talvez o novo sistema, o novo modelo, possa ser híbrido, inclusive. Então, uma parte presencial e uma parte remota. Então, isso acabou criando uma série de discussões em torno desse paradigma, inclusive, da educação. Como é que vai ser isso daqui a um tempo? Verdade. Edmir, está me ouvindo bem? Estou ouvindo, Sérgio. Edmir, o que está acontecendo aí na tua área? Você que é o presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, quer iniciar fazendo algum comentário sobre que tipo de iniciativa está sendo adotada para enfrentar toda essa questão que a gente colocou aqui no início do debate? Obrigado mais uma vez pela tua participação, tá? Nós é que agradecemos, Sérgio, pelo convite. Na verdade, antes da pandemia, a gente tinha um grande número de infrequência e evasão escolar, muito alto, a ponto de que as escolas, na verdade, nessa questão da buscativa, elas não fazem a buscativa física, né? Elas fazem através de papel, de telegrama, tudo, e não fazem essa buscativa física. E aí nós criamos um projeto dentro do Conselho, através do edital, dessa buscativa física, em loco na casa da criança, em horários alternativos. Antes da pandemia, isso vai no sábado, vai no domingo, vai no horário que encontra, de fato, a família de forma afetiva. Antes da pandemia, a gente teve uma demanda de 1.000 casos. A proposta era para 1.000 atendimentos da rede toda de ensino de Santos, seja municipal, estadual e até particular, se fosse necessário. Durante a pandemia, esse número chegou a 4.000. Não é 4.000 que implica em várias visitas desses 4.000, para poder achar a família e tentar trazer a criança de volta. Para ter uma ideia, eu consultando a Secretaria de Educação, de 68% dos alunos participaram de alguma forma das aulas à distância, através da internet. 32% se evadiram. Não foram buscar material nas escolas, né, porque a escola disponibilizava material, fazia plantão e tudo, para tirar dúvidas, e eles não foram buscar. Quer dizer, perdemos 32% dos alunos da rede municipal. Quer dizer, como resgatar esses alunos?
né? É muito complicado. E, além disso, também apareceu uma outra demanda, que surgiu, inclusive, das escolas, que viu com relação a essa automutilação, até a questão, ouvimos falar da questão de suicídio. Até nós também criamos um projeto, um edital, para criar um projeto específico para atender essa demanda que estava aparecendo, né, para 120 casos desses. A nossa preocupação é muito grande, porque essa proposta que o Fernando colocou, realmente ela está em pauta, para iniciar agora em fevereiro, era dia 1º de fevereiro, foi postergado para o dia 8 de fevereiro, esse ensino híbrido, ou seja, 20% dos alunos participarão por um dia de semana, quer dizer, 20 vezes 5 dá 100%. Então, cada dia da semana vai 20% desses alunos para a escola. Em parte, é importante pela questão das crianças que têm mais dificuldade dos pais ajudarem a fazer os afazeres de casa, as lições e tal. A escola vai estar lá para tirar essas dúvidas. E aqueles que conseguirem, tiverem condições de permanecer remoto, permanecerão remoto. Então, vai ser opcional, né, para aqueles que tiverem mais disponibilidade de recursos de internet, que também é outro problema sério. A internet já devia ser uma necessidade básica de todo mundo, né? Acho que tinha que ter internet para todo mundo, porque as pessoas, para se comunicar, precisam estar se falando através das redes sociais. Então, é um problema muito sério que a gente, como você colocou, Sérgio, nós vamos ter que estar aprendendo a fazer essas coisas, né? Está todo mundo meio perdido, né? E as famílias mais ainda. Só para fechar, acompanhando as demandas dos conselhos tutelares através do CIPIA, que é um Sistema para a Infância e Adolescência do Governo Federal, é um programa do Governo Federal, uma ferramenta utilizada pelos conselhos tutelares para poder fazer um acompanhamento das violações de direitos. A maior violação de direitos que tem é a convivência familiar, né? E o grande problema que a gente vê é que ficou tudo muito obscuro, porque a criança, quando sofreu uma violência doméstica, psicológica, física, ela aparecia no conselho tutelar da própria escola, né? Hoje a gente não consegue, porque se as crianças não estão frequentando a escola, né, espaço nenhum público, esporte, cultura, pode estar acontecendo várias coisas que a gente não está acompanhando, né? E aí esse é o nosso problema, a nossa preocupação maior. Então é séria essa questão. Muito complicado. Patrícia, há uma questão importante que a gente também falava aqui antes de começar o programa, que é o apoio às próprias famílias, né? Os pais, muitas vezes abalados com toda essa incerteza, né, do futuro, quanto aos seus empregos, seus negócios, todo o estresse também que os adultos sofrem, com toda essa questão do isolamento, com tudo que está acontecendo com a economia, na esfera política. E aí, como é que a gente consegue orientar os pais a apoiarem, né, essa necessidade aí de serem sensíveis ao que está passando os seus filhos ou aquelas pessoas pelas quais eles estão responsáveis, né? O que você pode comentar nesse sentido, né? Que tipo de alternativa a gente tem para auxiliar esses pais a estarem mais sensíveis ao que nós estamos tratando aqui? Pode parecer algo óbvio, né? Eu sempre falo isso nos programas aqui, tem muita coisa que parece óbvia, mas quando a gente vai a campo investigar, percebe que aquilo não é tão óbvio para as outras pessoas, né? E muitas famílias não têm observado o que está acontecendo em casa com seus filhos. Como a gente falou no começo, um problema que vai se acumulando ao longo da vida e as consequências podem acontecer lá na frente. O que você poderia falar a respeito disso? Sérgio, essa é uma questão muito importante, realmente, né? Assim, e meio que aquilo que parece óbvio realmente é, né? E é bem importante. Então, como você bem falou, o observar a criança, o adolescente, é importante. Só que até para que eu faça uma boa observação, eu tenho que ser orientada. Porque senão eu observo aquilo que eu consigo enxergar, eu só observo aquilo que eu consigo ver, né? E eu não consigo enxergar além daquilo que está dentro da minha realidade ou do meu conhecimento. Então, eu preciso ser orientada para que eu veja além daquilo que eu sou capaz dentro do recurso que eu tenho, do conhecimento que eu tenho. Então, os pais devem ser mais acompanhados, devem ser mais orientados nesse sentido, porque a forma de falar, a maneira com que você passa uma informação, a forma
inclusive que você dá uma orientação para a criança, é um direcionamento dela para a vida. Então, é uma parte muito importante, que não pode ficar de escanteio, não pode ficar de lado. Então, esses pais, eles devem ser melhor conduzidos nessa questão, porque ensinar, acompanhar os filhos é uma coisa difícil. E por quê? Porque a ansiedade de todo mundo está muito maior, né? O estresse muito maior. Veja, o Edemir comentou que tem muitas crianças que não possuem internet em casa, né? E aí eu acrescento que, às vezes, aquelas que têm internet não têm um computador. Às vezes assistem aula no celular. E aí você imagina uma criança ou um adolescente assistindo uma aula no celular, e aí agora ele já passa para o WhatsApp, ou ele já passa para um joguinho, porque ele já não consegue ficar com a atenção total ali, né? Não é um meio adequado para ele assistir uma aula. Então, o pai fica nervoso, porque ele está naquele período sem o celular dele, e aí quer corrigir a criança, né? E aí, às vezes, corrige dentro de uma agressão verbal, de uma agressão física, né? Que não é a coisa mais... não é o melhor, não é o que se espera para uma criança, né? Por quê? Porque ela perder a atenção nesse momento é o esperado, inclusive, porque é muito difícil para uma criança ficar 40 minutos dentro de uma sala de aula com uma professora que, por exemplo, tem todo o domínio, toda a didática, para que a criança não perca a atenção. Já é difícil para a criança não perder a atenção. Agora, você imagina nesse ambiente remoto. Então, os pais precisam saber disso, precisam ter uma orientação sobre processos atencionais, processos de memória, processos cognitivos, e tudo isso são vários elementos, são vários fatores que, nesse momento, podem estressar ainda mais, né? Por ser mais uma informação para saber, mais uma informação para lidar, para coordenar. Então, existem vários programas de atendimento a pais hoje que as universidades, toda universidade que tem um curso de psicologia, oferece, de alguma forma, para os seus estudantes de psicologia, ofertam para a comunidade. Então, é uma forma, inclusive, barata, às vezes até gratuita, né, da família receber orientação psicológica, orientação pedagógica, que é necessário, que é muito importante, e que às vezes é um motivo de angústia, porque o desconhecimento também pode me angustiar, né? Porque a pessoa faz uma ação que depois se arrepende, né? E ela quer orientar o filho. Então, buscar por informação, eu diria que é algo importante para a família. Porque quando ela busca informação, ela busca, às vezes, num lugar que vai orientar melhor, que vai dizer melhor para a família como agir, como ouvir, como observar a criança, né? O que oferecer melhor para a criança. E tem vários programas, né? Vários projetos. Nós temos, inclusive, o projeto do The Mindset, que hoje está aberto para toda a população, de uma forma gratuita, exatamente para ajudar as pessoas na pandemia, para que elas tenham informação de qualidade dentro daquilo que é importante para que elas, para que, tendo um conhecimento, elas saibam melhor como agir, como falar, como orientar o seu próprio comportamento e o comportamento da criança, né, que precisa ser orientada. A criança, e não só a criança, mas o adolescente, eles precisam muito de orientação, né? Mas você precisa saber como orientar, porque a linguagem que você utiliza para a criança é uma, a linguagem para o adolescente é outra, e não adianta uma imposição, né? Não adianta vir um poder de cima para baixo, algo que faça com que ele se enquadre dentro de uma hierarquia, porque isso não funciona mais nessa geração. Então, existem, né, técnicas diferentes, orientações diferentes para cada caso, né, para cada família, para cada personalidade, para cada característica da criança ou do adolescente, que precisam ser ouvidos, precisam ser aprendidos, né, ou melhor orientados. Fernando, a gente já falava aqui agora há pouco de que há toda uma transição de modelo de aprendizagem, né? Uhum. Na relação com adolescentes e com jovens. Falamos até daquilo que a gente pretende fazer para atraí-los para esse tipo de debate que nós estamos fazendo aqui hoje. Então, com todo esse drama que a gente está vivendo, é sempre possível tirar algo de positivo, né? Então, com base no que nós falávamos agora há pouco, o que você está vendo de positivo em tudo isso aí, nessa transição
apesar da gente ainda estar no meio da crise? Bom, Sérgio, uma pergunta difícil, hein? Pegou aí de supetão. Eu diria que a gente aprende o tempo inteiro, né? Isso não é uma demagogia, eu acredito nisso. E como professor, realmente eu aprendo o tempo inteiro. Eu aprendo até com meus alunos. Então, em relação à sala de aula, a gente não tem apenas essa relação vertical, professor ensina e professor aprende, né? A gente aprende porque as pessoas vêm com experiências distintas. Então, o que eu posso ver de positivo nessa transição? Primeiro, as pessoas estão começando a aprender a superar obstáculos que antes não existiam. Então, você vê um movimento muito interessante nas redes dos alunos, por exemplo, se ajudando entre si, né? Não somente com os pais, os familiares, mas eles se ajudando muito mais agora do que acontecia antes. Então, isso é um ponto positivo que eu acho. Essa mobilidade, essa mobilização entre as pessoas nas redes para que elas possam se ajudar mutuamente. Então, isso eu acho que é um ponto muito positivo. O segundo que eu vi é exatamente nessa questão desse auxílio mútuo, não somente no aprendizado, por conta de estarem remotamente, e as redes são fundamentais, aí o Edmir falou muito bem, eu já vou continuar meu raciocínio. A gente tem um problema muito grande que é exatamente esse, o acesso à internet. Então, por exemplo, lá no Instituto Federal onde eu trabalho, muitos alunos, por exemplo, no começo, logo que a gente adotou o ensino remoto emergencial, não tinham como acompanhar as plataformas de ensino porque não tinham uma internet de boa qualidade. Então, como é que você vai assistir a um vídeo, como é que você vai assistir a uma aula gravada se você só tem, por exemplo, dados móveis? Você não consegue. Ou participar de uma reunião no Meet, por exemplo, você precisa de uma internet. Muitos deles não tinham. A gente tem a realidade, por exemplo, a gente pensa muito em zona urbana, né, onde você tem maior acesso. Mas, por exemplo, onde eu trabalho, no interior, é muito comum as pessoas morarem em chácaras e sítios onde as redes já são ruins. Em muitos lugares chega só via rádio o sinal. Então, dá uma tempestade, não tem sinal, porque caiu uma árvore, caiu alguma coisa. Então, a gente tem que pensar nas diversas realidades do Brasil. Então, nesse ponto também, eu agora continuo o raciocínio, algo de muito positivo eu vi que foi a mobilização de algumas pessoas doando equipamentos, doando, inclusive, financeiramente, pagando, né, base de dados, por exemplo, ou pacote de dados para alunos que não tinham. Então, eu acho que nessa transição, a gente aprendeu algumas coisas. Entre elas, essa resiliência, ou seja, essa capacidade de a gente conseguir dominar alguns obstáculos que a gente nunca pensou existirem e que agora são realidade. Então, é claro que existem muitos pontos negativos, sim, mas eu acho que a gente tem que aprender com as coisas que não deram certo e que as coisas que deram certo que podem ser, inclusive, melhoradas e repensadas. Então, pensando-se nessa volta no ensino híbrido, o que a gente pode aprender que deu certo nesse ensino remoto emergencial e transferir isso para o ensino híbrido? Ou seja, continuamos com as redes de contato, mesmo tendo alguma parte já presencial? Eu acho que isso é fundamental. Então, a gente verificou que esse apoio, né, que acontecia fora das aulas, usando as redes, foi muito profícuo, ou seja, trouxe resultados muito positivos. Então, eu acho que esses aspectos que a gente não vê muito na mídia, infelizmente a mídia mais geral, ela acaba massificando a gente só com informações negativas. Você vê todo dia só dados de mortes, quanto que cresceu, fase vermelha, você vai sendo bombardeado todo dia. É importante? Claro, é importante você ter acesso a essa informação, mas a gente está muito bombardeado de coisas negativas. E o que você colocou é bem legal, Sérgio. A gente precisa começar a ver o que de bom a gente pode extrair e a gente pode aprender, então, com essas coisas e essas lições se tornarem algo que a gente consiga aplicar no dia a dia. Uma das coisas que eu tenho pensado é por que as escolas também não podem ter laboratórios, né, como telecentros, né? Sim. Até para ser uma alternativa a crianças que tenham mais dificuldade de equipamento nas suas casas. Então, um apoio, você diz. Um telecentro. Você pode ter ali jovens, crianças que estão com dificuldade Sim. de acessar o sistema de casa e fazer usar aquilo no laboratório da escola para poder ter acesso àquela aula. Enfim, Sim. é claro que você vai demandar profissionais, funcionários ali, né, naquela estrutura. Você tem um recurso financeiro que precisa ser, né, colocado na escola de qualquer também. forma, a escola estaria aberta Sim. se não tivesse a pandemia. Edmir, o que você acha dessa questão toda? O que você está vendo como aprendizado, né, nesse processo? Você que atua exatamente na rede de mobilização, né, como presidente do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente. Na verdade, é exatamente o que está acontecendo. Essa rede de solidariedade, né, é uma rede muito forte. Até, por exemplo, é o princípio do Estatuto da Criança e do Adolescente. É dever da família, da comunidade, da sociedade e do Estado. Ela hierarquiza, né, os deveres. Então, começa na família, mas tem a comunidade e tem a sociedade para dar esse apoio, né, para ajudar a proteger a criança, mais ou menos naquele espírito da tribo indígena, né, do Curumim. Então, é esse olhar que eu penso que a sociedade está tendo, e nós estamos nos reunindo semanalmente, quase, no Conselho da Criança e Adolescente, com a rede de educação,
envolvendo todos os atores, a assistência social, que é muito importante, para que a gente possa buscar saídas. Agora, uma coisa também que eu acho muito séria, essa questão da perspectiva do sonho, né, das pessoas. Elas estão numa pressão muito grande, acabou o auxílio emergencial, né, elas estão sem renda. Então, acho que a gente vai ter que buscar algumas alternativas para a geração de renda dessas famílias, porque, como bem colocou a Patrícia, essa pressão na casa acontece pela essa questão dos pais que estão pirando, né? Os pais não sabem mais o que fazem. Então, por exemplo, a economia solidária tem que buscar alternativas de renda para essas famílias, né? Há pouco tempo atrás, os CRAs estavam fechados, né? As famílias, né, passando um perrengue danado, né? Falta de material, falta de alimento, falta de uma série de necessidades básicas para as famílias, e elas estão com muita dificuldade. Então, elas estão adoecendo por conta disso também. Então, talvez uma forma da gente poder tirar elas dessa situação é dar apoio. Apoio eu vejo como economia solidária, geração de renda, inovações, né? Porque a gente dificilmente vai ter novos postos de trabalho como a gente queria, a ponto de que o próprio ministro da Economia está falando que a vacina é super necessária para poder tocar a economia, para a economia de novo voltar a funcionar. Sobretudo numa região igual a nossa, que vive de turismo, né? A Baixada Santista vive do turismo. Então estão fechando, tem que fechar por causa disso, por aquilo. Quer dizer, não há emprego, não há renda. Como as pessoas vão sobreviver? Não há auxílio emergencial, né? Então é muito difícil. Então, por mais que a gente queira, né, dar esse respaldo, esse apoio para as famílias, sem estrutura, sem recursos, fica um pouco difícil. Agora, as escolas também, eu tenho percebido, nessas reuniões que nós temos feito, elas estão todas totalmente abertas para dialogar com os pais, para receber os pais, que elas querem trazer essas crianças de volta, seja da forma híbrida ou ainda da forma à distância. Mas eu acho que há uma boa vontade por parte dos educadores, do sistema de educação, em trazer essas crianças de volta para a escola, até apelando pela questão social, pelo convívio social que elas têm na escola, né, que não só a matéria que vai ser dada, mas vai ter outras atividades lá também, recreativas, lúdicas, para que elas possam estar indo para a escola. Agora, é evidente que tem que ter todo esse protocolo de segurança, porque a gente não pode colocá-las em risco também. Verdade. Patrícia, está chegando até o teu horário, você vai se despedir antes dos nossos convidados, né? Tem um horário de você vai fazer um atendimento daqui a pouquinho. Então eu queria que antes da gente se despedir de você, pelo menos, que você pudesse falar um pouquinho do que faz essa plataforma de Mindset que você criou, né, com o teu sócio, Jorge Tassi, que é nosso amigo aqui, participa conosco com frequência aqui no nosso programa. Fala um pouquinho das funcionalidades dela, como é que ela pode, de alguma forma, auxiliar as famílias nessa questão que a gente está tratando aqui no programa. Joia. Antes, só uma questão, ainda dentro daquilo que a pandemia trouxe de positivo, e tem muito a ver com o The Mindset também, que é a questão da valorização do conhecimento, né? Porque nós aprendemos a valorizar mais do conhecimento com a pandemia. Nós estamos percebendo a importância que a escola tem e o quanto é importante as pessoas terem informação, né? Então, isso ficou muito claro durante a pandemia, né? Que quanto mais bem informado você é, melhores estratégias você tem. Então, quando você cria esse déficit aí, né, de uma falta de escola para as crianças, você cria um buraco dentro do processo de educação dela, e é ruim, né? É um peso para a próxima geração, né? Então, nós estamos aprendendo, a valorizar a educação e, dois, aprender a valorizar a tecnologia, né? Porque é isso, assim, é a informação que a tecnologia pode trazer. Nós estávamos muito nesse modelo de presencial, então eu só escuto se estiver na minha frente, eu só dou importância se estiver falando só aqui comigo, né? E aí eu aprendi, né, nesse momento da pandemia, o que nós estamos aprendendo é vivenciar outros modelos, outras formas de comunicação, por exemplo, que a tecnologia nos permite, porque se não houvesse a tecnologia agora, nós não teríamos essa condição desse debate tão amplo de pessoas em lugares tão distintos, né? Então, o The Mindset é isso, é informação de qualidade, levando conhecimento para a pessoa dentro de uma plataforma tecnológica, né, valorizando a tecnologia. Então, você não precisa necessariamente estar diante da pessoa. Você pode acessar a plataforma que
dentro da plataforma do The Mindset, você terá várias orientações de repensar, para repensar, para refletir comportamentos, pensar em perspectivas de estratégias diferentes para ter comportamentos diferentes diante da ansiedade, do estresse, entender a sua forma de aprender, valorizar o seu modelo de aprendizado, compreender como você pode aprender melhor e dinamizar isso. Então, o The Mindset é uma plataforma disponível no seu celular, você pode baixar, né? Acessando o The Mindset, que é esse app, você responde algumas perguntas básicas, né, que o aparelho precisa para dar a inteligência a inteligência artificial do aplicativo, a ideia de como você processa a informação, e a partir disso a informação é passada para você dentro daquilo que você precisa, né? A orientação que você precisa, o encaminhamento que você precisa para buscar novas oportunidades, para buscar qualidades que você tem, valorizar as suas qualidades, para aperfeiçoar estratégias mentais. Então, é uma ferramenta que está sendo utilizada muito nas clínicas de psicologia, nas escolas, né, por várias pessoas que querem ampliar o seu mindset. Então, são treinamentos mentais para que você, em pouco tempo, tenha acesso a uma informação de muita qualidade, que se você tivesse que pagar por isso, você pagaria por um profissional extremamente especializado, né? Mas como é uma plataforma remota, como é uma plataforma digital, você paga um custo mínimo, né? E que hoje ele é gratuito por conta mesmo, né, dessa necessidade que a pandemia nos trouxe e como nós queremos chegar a todas essas pessoas de uma forma social, né? Então tem toda uma parte dele que está aberta aí para o público em geral. Então, Patrícia, me fala uma coisa. Essas informações, obviamente, respeitada a privacidade de cada um, né, que acessou a plataforma para fazer o seu atendimento, mas no geral, é possível que o gestor de uma unidade educacional consiga ver gráficos, né, de como é que está o quadro, né, dentro da sua população. Isso é possível fazer através da plataforma também, caso alguém que nos assista queira entrar em contato para tentar fazer essa aplicação na sua unidade de ensino. Como é que é isso daí? Então, quando o The Mindset é contratado por uma instituição, né, ele consegue fazer pela gerência de dados daqueles usuários toda uma pesquisa sobre a saúde mental, sobre as estratégias emocionais daquelas pessoas, e então oferece especificamente para aquela população, né, as orientações e os treinamentos cognitivos mais importantes e necessários. E o gestor, né, da instituição também tem uma visão maior sobre as necessidades daquilo que a sua população tem, né, daquilo que seus alunos ou as pessoas dentro da instituição têm, para aprimorar isso dentro da instituição e para oferecer também esse acompanhamento e verificar no relatório, ao final das sessões do The Mindset, como que as pessoas ficaram, como que elas melhoraram, qual o feedback que elas estão recebendo, né? E ter um entendimento sobre esse potencial de crescimento que as pessoas têm. Porque todas as pessoas podem ter um quantitativo de melhora, né? Você só precisa oferecer para ela um recurso que seja o melhor recurso para ela. Então, com informação, com orientação, com acompanhamento, você consegue o melhor do outro. Então, é uma ferramenta importante que trabalha com esse mindset das pessoas, transformando vidas. Legal, Patrícia. Eu vou te liberar, tá? Conforme nós combinamos, mas antes de te liberar, eu vou passar aqui o teu currículo para quem está nos acompanhando. Eu queria até que a nossa produção pudesse fechar lá, né? Na Patrícia, tá? Ela que é Patrícia Regina Henrique Pérez, ela é neuropsicóloga, pesquisadora do Ambulatório de Neurocognição e do Comportamento do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais. Ela é mestre em Educação também pela Universidade Federal de Minas Gerais e doutoranda em Neurociência
pelo Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Minas Gerais e CEO da plataforma de Mindset de Desenvolvimento Humano. Eu tenho 2 perguntas por vídeo aqui, Patrícia, mas eu, como foi combinado, estou te liberando nesse horário. Fique à vontade para deixar a sala a hora que você quiser. E eu vou pedir, aproveitar também para a minha produção, para liberar os 2 vídeos, né, que estão em pergunta, para a gente poder acompanhar 2 educadoras que fizeram questionamentos aqui. E aí depois eu coloco esses questionamentos para os nossos convidados. Obrigado pela tua participação. Até a próxima, viu, Patrícia? Boa noite a todos vocês. Prazer imenso estar participando, ainda que de maneira rápida e à distância. Mas eu estou passando para deixar uma pergunta para vocês. Neste debate desta noite, sobre um tema tão importante, a gente sabe que há eventos que são estressores e restritivos que estão afetando não apenas as crianças e os adolescentes. E há também alguns estudos que indicam prognósticos bastante preocupantes, isso a curto, médio e longo prazo. Então eu gostaria de saber se é possível listarmos para estes adultos que estão passando por momentos tão difíceis e que ainda têm que lidar com estas crianças e adolescentes de modo a se preocuparem com o futuro delas, é possível a gente deixar algumas prioridades que devem ser instrumentos de muita atenção para que não se comprometa ainda mais o futuro destas crianças e destes adolescentes? Há alguns aspectos que a gente pode destacar na atenção que estes adultos devem ter em relação aos comportamentos destas crianças e adolescentes para auxiliarmos quem está nos assistindo? Isso aí. Muito obrigada. Tem a Lucilena também ainda, né? Vamos acompanhar o que a Lucilena tem para comentar com a gente. Olá, boa noite. Uma honra estar com esse nobre time de debatedores desse importante tema. Na realidade, né, a Covid, a pandemia da Covid-19, nos pegou distraídos. Aliás, a humanidade já vinha distraída há muito tempo. E com isso trouxe reflexões. Nas últimas pesquisas, eu tenho percebido assim uma, talvez, contradição. Para alguns, isso aflorou o número de jovens, crianças, adolescentes com tendência a problemas de distúrbios emocionais. Vamos chamar assim para não ter que falar palavras como depressão, burnout, uma série de outras coisas. Entretanto, outra corrente vem dizendo que não foi um ano perdido. Ao contrário, foi um ano onde houve a possibilidade dos laços familiares ficarem mais apertados. Então, a pergunta que eu gostaria de trazer aqui para o nosso debate é: nós podemos dizer que será que não está mais do que na hora de nós prepararmos os pais e em seguida os educadores, que nós chamamos dos professores, para lidar com isso? Porque, afinal, para muitas crianças, e eu tenho estado com muitos, principalmente jovens, eles adoraram. Olha que coisa louca. Eles adoraram porque os pais ficaram mais próximos. Evidente que em lares desestruturados, aí sim nós podemos, acredito que, afirmar que problemas emocionais, porque vêm de laços não afetivos, tenham aflorado. Gostaria de ouvi-los a esse respeito. Gratidão. Parece até que algumas perguntas, né? As 2 perguntas parece que se completam, Sim, né? eu ia falar, as 2 confluem no mesmo, Então, tema. estamos falando do ambiente familiar, o que precisa ser feito ali, Sim, na educação. os sinais que vão aparecer. Exatamente, né? Então, o que você tem a dizer? Quiser comentar as 2 colocações, tanto da Patrícia Rezende quanto da Lucilena. Legal, Patrícia e Lúcia, acho que os comentários que vocês fizeram nem foram nem perguntas, eu acho, foram mais comentários mesmo. E as 2 questões acabam convergindo para um ponto que eu acho que é fundamental. Os sinais, como a primeira foi a Lúcia, não, que foi a Patrícia, que a Patrícia colocou, os sinais sempre apareceram e sempre vão aparecer.
Então, a gente tem que compreender duas coisas. Quando a gente está trabalhando com educação, e é o ponto que foi colocado aqui, sala de aula, escola, a educação é uma coisa muito dinâmica, porque as gerações são dinâmicas. Então, claro que, por exemplo, eu com 50 anos agora, estou pegando alunos que têm a idade dos meus filhos. Então, eu entendo em parte esses alunos porque eu entendo a geração dos meus filhos. Mas uma questão muito louca, que eu sempre falo com meus futuros professores, são meus alunos da licenciatura, é o seguinte: nós, educadores, nós professores, vamos ficando cada vez mais velhos, certo? Só que os nossos alunos estão sempre com a mesma idade naquela faixa, por exemplo, vão entrar na faculdade, todos têm em média 17, 18 anos, só que você está com 50, 55, 60. Então esse gap de gerações é muito grande. Então esse gap existe entre os professores, educadores, e entre os pais também. Então eu acho que os sinais, como ela colocou aqui, ficar atento, são os mesmos que sempre aconteciam. Sócrates já falava que a adolescência na época, 2.500 anos, falou: o que vamos fazer com esses adolescentes? Eu estou falando da Grécia de 2.500 anos atrás. Faz ideia, né? Ele já estava se queixando que era uma sociedade rebelde, que os jovens já eram rebeldes. Então o choque de gerações sempre vai acontecer. O segundo ponto que eu acho, Sérgio, e a Patrícia e a Lucelena, que a gente tem que tomar muito cuidado é como a gente faz a contextualização disso. Então o que eu vejo é o seguinte: a educação, como ela é sempre dinâmica, ou seja, os sistemas são dinâmicos, pensamentos, as escolas, etc., elas têm que acompanhar uma revolução também que acontece na sala de aula. Então não adianta eu colocar hoje um aluno que está muito mais ligado em coisas rápidas, vídeos curtos, estão muito mais antenados o tempo inteiro, deixar um aluno 5, 6 horas sentado numa cadeira copiando coisas da lousa. Isso não cabe mais. Isso já se sabe, é um sistema falido. Infelizmente, essa é a base do sistema nosso brasileiro. O aluno passa horas e horas, 11 anos, se ele fizer todos os anos sem repetir nenhum, 11 anos da vida dele sentado em média 5 horas por dia copiando coisas da lousa, decorando muitas vezes, infelizmente, o conhecimento que vai ser usado só numa prova e que é um conhecimento que depois vai ser descartado. Então, eu acho que esse ponto é um ponto para a gente repensar, inclusive, como vai haver essa revolução dentro do sistema educacional. Então, o ensino remoto nos trouxe essa reflexão, como a Lúcia colocou, tem alunos que estão adorando isso. Estão adorando por quê? Então, a gente tem que se perguntar, por que estão adorando? Será porque saíram do sistema em que eles ficavam 5 horas sentados, como se estivessem numa cadeia, copiando lição, e agora eles conseguem trabalhar de uma forma mais interativa com os pais, etc., então a gente tem que pensar isso, o que está por trás? As pessoas estão muitas vezes vitimando algumas coisas, mas não estão parando para pensar quais são as causas dessa situação. Então eu acho que a gente tem que analisar isso por múltiplos aspectos. É uma questão bastante complexa, mas eu vejo que a gente tem que primeiro entender o contexto, segundo, repensar as nossas práticas educacionais. Não cabe mais esse sistema do século XIX e começo do século XX numa geração que está vindo totalmente diferente. E segundo, entender quais são as causas que levam um adolescente, por exemplo, a falar que gostou de estar em casa e que não quer voltar mais para o ensino presencial. Edmir, não é o caso a gente começar a pensar estratégia com os próprios pais, né? As famílias, que são tão importantes. Se você pegar essa análise que fizeram tanto a Patrícia Rezende quanto a Lúcia Helena, que são educadores, e aqui o Fernando, que também é educador, todos com muita experiência, e a gente percebe, todos nós, o quanto os pais são atores protagonistas nesse processo, né? A gente não precisa de uma estratégia também mais focada nessa população para conseguir ter mais resultado. E quiser comentar tudo que foi falado, fica à vontade, nós estamos chegando no final do programa já. Eu vou ser bem sucinto, viu, Sérgio? É importante isso. Nos anos 70, vindo da Igreja Católica, eles criaram a Escola de Pais, né, já na década de 70, né, para poder orientar pais, né, sobre a educação dos filhos, essas coisas todas, que é importante. E hoje as famílias são muito refratárias. Você quer, inclusive, os conselhos tutelares, tem esse papel aí, de acordo com o Estatuto da Criança e Adolescente, de orientar e encaminhar pais para ser apoiado, orientado, aconselhado, né? Até porque ninguém nasce pai, né? Ninguém nasce mãe. Então a vida vai. Se você não teve uma boa escola, né, você não vai ter uma boa escola para ensinar também, né? Você não vai ser um bom professor na sua casa para ensinar também. Então você vai de pai para filho, né? Que a gente fala de berço. Então, a escola da vida, né? Eu falo de valores, não estou falando de outras coisas. E essas famílias muitas vezes têm essa dificuldade, né? Porque, como diz o próprio poeta, o Zeca Pagodinho, ninguém pode dar aquilo que não recebeu. Então, essas famílias muitas vezes têm essa carência. E é necessário que você fala programas, e a gente tem uma carência muito grande na política pública, de programas para atender essas famílias, para poder aconselhar, orientar, para poder colocar essa família como a primeira proteção da criança, porque ela que está no dia a dia com a criança em casa. E
quando eu falei dos números, 38% não voltaram para fazer matrícula, desapareceram das escolas municipais, nós estamos fazendo uma campanha grande, e aí acho que é importante esse canal de comunicação, para a sociedade, sabendo de alguma criança, o seu vizinho, o seu parente, que ainda não tenha feito a matrícula, que oriente ele, sensibilize ele da importância da criança estar matriculada e frequentando a escola, mesmo a remota, ou buscando o material lá que eles estão fornecendo para aquelas que não têm acesso remoto. Então, acho que é importante a gente, enquanto vê a potência do seu território, envolver todo o território na proteção dessa criança. Todo mundo é responsável pela garantia dos direitos da criança e do adolescente. É um número realmente preocupante. Só para confirmar, Edmir, a gente tem 38% de evasão, é isso? Que não foi confirmada a rematrícula? É isso, em 2020, 38% não pegaram material, não acompanharam, quer dizer, deixou todo mundo preocupado. E o problema é o seguinte, que esse projeto Colibri até tinha acesso, ia nesses lugares, porque na pandemia não é fácil você estar saindo por aí em busca de fazer busca ativa. Mas eles até acabaram fazendo, e muitos alegavam muitas coisas, e desinteresse da criança, os pais também, quer dizer, e os pais também estão meio, assim, bastante com baixo astral mesmo, por causa da realidade deles. Então, assim, a coisa está muito séria. Então, precisa todo mundo se mobilizar, essa solidariedade agora tem que ser mais calorosa, mais afetiva, né, mais próxima, para a gente poder sensibilizar esses pais desse direito da criança e adolescente, o conhecimento, a informação, como foi falado aqui. Olha, gente, nós estamos indo para o final, Fernando, eu vou já encaminhar aqui o meu agradecimento para as suas despedidas, mas eu quero deixar aqui um registro. Aqui na plataforma Protagonismo Cidadão, a gente tem defendido que as escolas possam ser enxergadas pela sociedade, pelas autoridades, pelos gestores públicos, né? Um centro de cidadania. Nós temos que reformular o ambiente da escola para atrair todo mundo para dentro dela, né? Não só alunos, mas a própria família do aluno, com outras... Comunidade escolar. A comunidade como um todo, começar a pensar em cultura, em arte lá dentro, em esporte, em laboratórios ao ar livre, enfim. Acho que nós precisamos urgentemente repensar esse modelo para que as famílias queiram se envolver com os assuntos da escola. Né? Então, aí... E nesse aspecto, Sérgio, desculpa te cortar, mas assim, a gente vê uma tendência de às vezes querer só aumentar o número de horas dentro da escola, só que se você não tem um programa em que tem engajamento, que você tenha, por exemplo, exatamente, um momento de vir alguém falar sobre profissões, ou alguém fazer alguma coisa artística, ter momentos, por exemplo, os alunos expressarem sua arte, sua pintura, poesia, qualquer coisa, não adianta só colocar mais matéria. É importante abrir espaço em que também a comunidade seja convidada a participar. Os pais, parentes, vizinhos, enfim. Que a escola vire realmente um centro de convivência e protagonismo. Esse sempre foi meu sonho, mas eu sei que ainda, por enquanto, a coisa está... Mas quem sabe uma questão questionada aqui, que nós colocamos, o que a gente aprendeu com isso, talvez seja um momento interessante, porque se a gente vai ter tecnologia para ter mais tempo para acessar conteúdos que a gente vai ter que tirar do ambiente escolar... Talvez aí a gente feche a conta para a gente ter um melhor aproveitamento da convivência naquele espaço, com outras pessoas, com outros conteúdos, não é verdade? Então, com outras experiências. Né? Experiência vivencial, digamos assim. Então, Fernando, aproveita para se despedir do nosso público, né? E te agradecer. Eu quero, antes da tua despedida, falar um pouquinho do teu currículo, né? O Fernando Santiago dos Santos, que eu chamei no começo de Fernando Santos, né? Troquei, fiz uma salada danada aqui, mas já me desculpei com o Fernando. Quero apresentar e agradecer o professor Fernando Santiago dos Santos, ele que é professor efetivo do Instituto Federal São Paulo, no campus de São Roque, né? Desde 2010, possui mais de 30 anos de magistério, doutor em educação pela USP, mestre em História da Ciência pela PUC de São Paulo, bacharel e licenciado em Ciências Biológicas pela Unicamp, autor de livros didáticos de Ciências de Biologia e Programação Neurolinguística, né? Então, Fernando, muito obrigado mais uma vez. Fica à vontade aí para o teu boa noite final. Obrigado, Sérgio. Obrigado pelo convite. Eu acho que o nosso bate-papo hoje foi bem legal. Com o Edmir, Patrícia, também as duas nós tivemos colocações aqui da Patrícia também da Lucelena, e eu creio que ainda é possível a gente dar a volta por cima, apesar de todas as coisas que surgiram, os obstáculos,
Como eu falei, a gente sempre aprende alguma coisa, eu como professor sempre aprendo também. Eu acho que a gente tem essa capacidade de resiliência, aprender com os problemas, bola para frente, tentar reverter tudo isso e, como você mesmo falou, cabe a nós achar algumas possibilidades, oportunidades de trabalhar no sentido de fazer da escola também um ambiente que não seja só de recepção de conteúdo, mas que seja de vivência, de troca de experiências. Eu acredito nisso. Maravilha, obrigado, Fernando. Convocado para os próximos programas aqui para estar conosco, né? Acompanhe que em breve o Fernando vai ser colunista da nossa plataforma, do nosso site. Edmir, também quero te convidar para fazer a tua despedida, né? Comentando o que eu falei das escolas como centros de cidadania, mas antes eu vou anunciar o teu currículo aqui, o Edmir Santos Nascimento, ele está na tela aí, vamos colocar o Edmir na tela. O Edmir Santos Nascimento, ele é graduado em Administração de Empresas, conselheiro tutelar de 99 a 2008 em Santos, agente da Pastoral do Menor, desde 2006 atua no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, atualmente como presidente e membro do Fórum da Cidadania e da Criança e do Adolescente. Edmir, o que você acha dessa questão aí da escola como centro de cidadania, mudando um pouco esse formato, né, para atrair a família lá para dentro? E mais uma vez, muito obrigado, e eu conto com você porque você é presidente de um dos conselhos mais importantes, né, da sociedade civil organizada, e esse espaço aqui do protagonismo cidadão é para isso mesmo, para dar mais dinamismo para um trabalho como o teu. Então fica aqui o espaço para a tua despedida e para o teu comentário sobre esse assunto. Muito obrigado. Obrigado, Sérgio, pelas palavras, obrigado também ao Fernando, né, as pessoas que também estão nos assistindo, vão nos assistir por esse canal de comunicação. E eu quero dizer que é interessante essa fala do pertencimento. Só para ter uma ideia, saiu uma última reportagem na TV Tribuna sobre apareceu o prefeito de São Vicente, mas a secretária de Educação e a adjunta, solicitando, pedindo apoio aos pais para que eles pudessem ajudar eles na questão da manutenção das escolas, que está uma precariedade muito grande, as escolas municipais de São Vicente. Eles estão com uma dívida imensa, né, de 700 milhões, se não me engano, e eles precisam da ajuda. Então é bom a gente levar, isso acho que é importante também, até de repente pode, enquanto cidadão, os pais ajudar no momento crítico, sem dúvida. Mas é bom lembrar em outros momentos também. Então, em todos os momentos, os pais, a gente tem que estar ocupando esse espaço mesmo, né, para poder estar acompanhando, inclusive, a performance do filho, dos próprios educadores, as matérias que estão sendo dadas, né, e os pais se aproximando, certamente a questão da violência, do bullying, essas coisas vão se afastando também, né, porque a presença dos pais é importante dentro da comunidade escolar. Então, agradeço e fico à disposição, viu, Sérgio? Um abraço para vocês. Então é isso, gente. Depois dessa noite agradável, falando de um tema complexo, um tema pesado, mas que pode extrair, né, de uma conversa como essa, soluções que possam ser protagonizadas pela nossa sociedade. Afinal, esse é o objetivo do nosso projeto. Se você gostou, curta o nosso programa, curta o nosso canal e divulgue a nossa proposta. Muito obrigado por ter nos acompanhado até agora e até a próxima semana.